Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Aldair Júnior, sou finalista do curso de Letras Língua Portuguesa e eu vou explicar um pouco para vocês sobre o assunto as concepções de língua e linguagem nas diversas teorias linguísticas. Acompanhem. Vamos dar início relembrando as principais teorias linguísticas e os seus principais representantes. Vamos comentar acerca do estruturalismo. Nós podemos afirmar que o estruturalismo começou com os trabalhos de Ferdinand de Saussure, sendo a teoria precursora dos estudos linguísticos. Muitos dos conhecimentos existentes hoje no campo da linguística tiveram suas bases estabelecidas na teoria estruturalista. Saussure não levava em consideração a relação existente entre língua e uso. Para ele, a linguística deveria ocupar-se, nos estudos da língua em si mesma e por si mesma, e não com as possibilidades de uso do sistema. Assim, a tradição estruturalista, que até hoje perdura na linguística, vê a língua como um sistema fechado, sem interferência exteriores. Nas palavras de Martelotto, a gramática estruturalista ela pode ser caracterizada como uma tendência de descrever a estrutura gramatical das línguas, vendo-as como um sistema autônomo, cujas partes se organizam em uma parte de relação de acordo com as leis internas, ou seja, inerentes ao próprio sistema. E para a gramática estruturalista, como já afirmava Saussure, analisa-se a língua voltada para si mesma, sem considerar possíveis influências externas ao sistema, que é considerado como uma entidade fechada em si. Agora vamos falar um pouco sobre a teoria gerativista de Noam Chomsky. O gerativismo teve início nos Estados Unidos no final da década de 1950, mais precisamente em 1957, com o lançamento do livro Estruturas Sintáticas, concebida a partir dos estudos do linguista e professor Noam Chomsky. Em princípio, essa corrente de estudo consistia numa profunda crítica ao behaviorismo. No entanto, a principal intenção de Chomsky era criar um modelo que fosse capaz de explicar a linguagem humana de maneira matematicamente precisa. Ele acreditava que a mente humana era modular, de forma que para cada módulo de nossa estrutura cerebral haveria uma estrutura ou mecanismo linguístico que acionaríamos quando dele necessitássemos. Chomsky também acreditava que a partir de um número limitado de sentenças poderíamos gerar um número infinito de sentenças, e que a capacidade da linguagem era inata à espécie humana e dependia de estímulos. Assim, vivendo em uma grande metrópole ou em uma selva, totalmente isolada da civilização, o ser humano seria capaz de desenvolver sua linguagem da mesma maneira, com a mesma complexidade de estruturas. De modo amplo, nós podemos afirmar que a teoria gerativa preocupa-se em descrever e explicar a língua como processo mental, parte do sistema cognitivo do homem. No entanto, as vertentes mais proeminentes que encontramos ao estudarmos especificamente o conceito da gramática no gerativismo são as vertentes da gramática universal e da gramática particulares da língua, além da gramática gerativo transformacional. E para concluir, vamos tecer algumas considerações acerca da teoria funcionalista. É preciso reiterar que as primeiras ideias funcionalistas surgiram a partir do pensamento de linguistas, da Escola de Linguística ou Círculo Linguístico de Praga, em contraposição às concepções de língua imanentes ao estruturalismo e ao gerativismo. Ao contrário das duas correntes anteriores que se preocuparam em estudar a língua apenas ao nível de suas estruturas, o funcionalismo passou a se preocupar com o estudo da relação entre as estruturas gramaticais das línguas e os diferentes contextos comunicativos em que elas são usadas. Isso porque, para os funcionalistas, a língua ela não pode ser vista como absolutamente independente de todas as forças externas. Em termos gerais,
a perspectiva funcionalista da linguística, de acordo com Neves, 1997, tem como questão básica de interesse a verificação do modo como os usuários da língua se comunicam eficientemente. Isso porque a abordagem funcionalista considera as estruturas das expressões linguísticas como configurações de funções, sendo cada uma das funções vistas como um diferente modo de significação das orações. Para os funcionalistas, como o próprio termo já designa, nenhuma sentença ou nenhum texto da língua usada pelos falantes são produzidos aleatoriamente sem uma função comunicativa. Então, nesse vídeo, falei um pouco sobre as principais concepções e teorias da linguagem. Espero que esse vídeo incentive vocês a pesquisarem e se aprofundarem mais ainda no assunto. Obrigado.